com você, professor Alex Douro. Na aula de hoje falaremos de epirogênese e orogênese, ok? Bem, a princípio você precisa lembrar que o planeta Terra está dividido exatamente em várias placas tectônicas, tudo em virtude da deriva continental confirmada e ratificada pela teoria do tectonismo das placas, ok? É nesse contexto que nós precisamos discutir, nessa aula de hoje, a divergência e a convergência das placas tectônicas. Bem, na divergência das placas tectônicas, nós precisamos lembrar que essas divergências ocorrem quando há o afastamento das placas tectônicas. E esse afastamento das placas tectônicas, elas contribuem para várias transformações no espaço ambiental, perfeito? Ou seja, no espaço terrestre e até no espaço oceânico. Como, por exemplo, a abertura de fendas, que seria exatamente as próprias falhas, ok? As dorsais oceânicas. Alex, o que seria uma dorsal oceânica? A dorsal oceânica, também chamada de dorsal submarina ou dorsal mesooceânica, é o nome dado a grandes cadeias de montanhas submersas no oceano. Essas cadeias, querido estudante, originam-se do afastamento das placas tectônicas e formam o maior agrupamento de montanhas do mundo, chegando a 65 mil quilômetros de extensão, para você perceber exatamente aí a força da natureza, ok? Além disso, você precisa recordar que ocorre o processo de expansão do oceano. E esse processo de expansão do oceano faz com que você possa ter também automaticamente o distanciamento entre os continentes, ok? É nesse contexto que você tem como destaque o surgimento das epirogêneses. Alex, mas o que seria uma epirogênese? Não esqueça que a epirogênese ela vem do termo grego que é epeiros, que significa continente. Então é a formação de continente. Foi um termo cunhado por Gilbert em 1890, né, para se referir a um conjunto de processos que resultam do movimento da crosta terrestre, ou no sentido ascendente ou no sentido descendente, perfeito? E você precisa lembrar que esse movimento vertical ele ocorre em terrenos estáveis, terrenos que têm pouca plasticidade, que em vez de dobrar, acabam se quebrando, surgindo assim então as fendas. É nesse contexto que você tem, por exemplo, a movimentação vertical das placas para cima. E esse movimento vertical você chama de soerguimento, ok? Mas quando esse movimento ele for exatamente para baixo, você o chama de subsidência, ok? Então vamos lá. O que seria a subsidência? Já seria o movimento, né, de rebaixamento da superfície do terreno devido às alterações ocorridas no suporte subterrâneo. Esse fenômeno ocorre em diversos lugares do mundo devido à extração de água, petróleo e até gás do subsolo, ok? E, como eu falei para você, essa epirogênese ela vai contribuir para o surgimento de falhas. E aí, claro, você tem a parte mais baixa, né, exatamente de uma falha que você chama de Graben, ok? E você tem a parte mais alta de uma falha que você chama de Horst, ok? Uma certa observação que você precisa anotar, querido estudante: não esqueça que as epirogêneses elas eram o surgimento dos falhamentos e alterações no litoral, né, como transgressão marinha e a regressão marinha, ok? É nesse contexto que você precisa entender, por exemplo, as falhas. Então vamos às falhas geológicas. Essas falhas geológicas, como eu falei anteriormente para você, elas acontecem em terreno de pouca plasticidade, né, que são camadas rochosas resistentes às forças internas e que você precisa lembrar que contribui exatamente para o deslocamento de duas partes e que, claro, vai acabar contribuindo para o surgimento de terremotos. Tudo bem? Outra coisa que você precisa lembrar é que nós temos 3 tipos de falhas, ok? Observe aí essa imagem. Se nós formos analisar, bem aqui está a diferença entre os terrenos. Então aqui você tem a falha, ok? E observe que essa placa, ok? Ela foi para baixo, ela desceu, houve um rebaixamento dessa placa. E com esse rebaixamento dessa placa, você diz então que há uma falha normal, há uma distensão, né? É uma placa distensiva, né? Exatamente nesse falhamento, tudo bem? Não esqueça que aqui você já tem exatamente o inverso. A gente percebe que nós temos essa falha aqui, tudo bem? Como eu estou destacando para você. E a placa, na verdade, ela já sobe. Quando essa placa sobe, você diz que tem uma falha inversa. Ou seja, houve uma
uma falha compreensiva, ok? E claro, é nesse contexto que você vai ter, portanto, a compreensão e surgimento de vários elementos, como por exemplo o Himalaia e os Andes. Aqui a gente já percebe que a placa, né, tem uma diferenciação entre as duas, ok? E aí você percebe que uma vai no sentido da outra, ok? Neste sentido, você observa que há um deslizamento entre essas placas de forma horizontal. Então, você diz que é um falhamento transcorrente, onde você tem o desligamento dessas placas, ok? Como eu falei para você, além da epirogênese provocar as falhas geológicas, ela provoca também a transgressão marinha e a regressão marinha, ok? Vamos entender. Quando é que ocorre uma transgressão marinha? A transgressão marinha, assim, é quando você tem um rebaixamento do litoral. Esse rebaixamento do litoral faz com que você possa ter a invasão dos oceanos nessa área continental e, consequentemente, você tem a transgressão marinha. Já, né, a regressão marinha é o contrário. Na regressão marinha você tem exatamente o levantamento da costa, como indicado pela seta, ok? Nesse contexto você percebe que há um certo recuo dos oceanos e, claro, neste contexto, portanto, você tem a regressão marinha, ok? Não esqueça, o rebaixamento de litorais provoca a transgressão marinha e o levantamento da costa provoca a regressão marinha. Bem, agora, dando continuidade, nós precisamos falar da convergência das placas tectônicas. E não esqueça que essa convergência das placas tectônicas, elas vão ocorrer principalmente quando você tem a colisão entre essas placas, ok? E essa colisão entre as placas, ela provoca também diversas transformações. Ela contribui para aberturas de na crosta terrestre, que vai acabar provocando o surgimento dos vulcões, vai contribuir para os abalos sísmicos, que são os terremotos, né, ou maremotos, que são os tremores que ocorrem ora na superfície terrestre, ora na superfície oceânica, perfeito? E temos a destruição da litosfera, assim como exatamente o surgimento dos dobramentos modernos, ok? Mas, Alex, o que seria um dobramento? Um dobramento seria exatamente, né, um processo ou efeito de dobrar, né? Seria exatamente o enrugamento da crosta terrestre sob a ação de forças tangenciais, ou seja, quando você tem exatamente o encontro dessas placas. Quando normalmente algumas placas se encontram, o que acontece? Uma vai no sentido da outra, uma sobe e a outra desce. Quando não, as duas sobem automaticamente. É nesse contexto da convergência das placas que nós precisamos entender o surgimento das orogêneses. Mas o que seria a orogênese? A orogênese vem de oros, né, que significa um conjunto, né, de processos que levam à formação ou rejuvenescimento de montanhas ou cadeias de montanhas produzido principalmente pelo diatrosfismo, né, que é exatamente lá, não esqueça, o tectonismo das placas, ou seja, pela deformação compreensiva da litosfera continental, ok? É nesse contexto que você precisa lembrar que a orogênese é um movimento horizontal e até vertical que ocorre em terrenos instáveis, né, onde você tem limite convergente e transformante das placas. E aí a gente precisa perceber, né, que você tem alguns elementos, né, relacionados ao limite convergente e transformante das placas. Em relação à questão dos elementos convergentes, observe que aqui você teve encontro dessa placa, né, dessas placas. Enquanto uma subiu, a outra desceu. Isso é uma convergência de placas que acaba contribuindo para o surgimento das montanhas. Outro exemplo de convergência. Aqui você teve encontro de placas, mas que as duas subiram, né? E você percebe, consequentemente, mais uma convergência, ou seja, mais um encontro de placas, que vai gerar um processo de colisão. Já transformante, se a gente for observar, há um deslizamento dessas placas, que vão contribuir, claro, por possíveis terremotos também. Tudo bem? Uma observação, querido estudante, que você precisa lembrar é que as orogêneses, elas geram, na verdade, os dobramentos. Não esqueçamos que esses dobramentos, eles, na verdade, são, acima de tudo, enrugamento que nós temos das placas tectônicas, ok?
E é nesse contexto que você precisa entender que os dobramentos eles vão ocorrer em terrenos com certa plasticidade, ou seja, terrenos que conseguem envergar, conseguem soerguer, ok? Camadas rochosas não resistentes às forças internas, como ocorre lá nos falhamentos, e que, claro, ocorre normalmente em terrenos jovens, portanto, né, você percebe que são terrenos, né, que não ocorrem no Brasil, ok? E um fato importante que você precisa recordar é que quando você tem a curvatura, né, de um dobramento para baixo, você chama isso de sinclinal, ok? Mas quando essa curvatura é para cima, você chama de anticiclinal, ok? Dando continuidade aos dobramentos, você precisa lembrar que esses dobramentos, ok? Eles são curvaturas que se dividem em dois grupos, né? Você precisa lembrar, por exemplo, que nós temos os dobramentos antigos, né? E temos os dobramentos modernos. Não esqueça que esses dobramentos antigos eles estão muito desgastados e são do período pré-cambriano, ok? Já os dobramentos modernos eles possuem vulcão e abalos sísmicos e são do período terciário. Não esqueçamos que os dobramentos antigos, né, essas dobras antigas, tem como, por exemplo, os Alpes na Europa, os Apalaches, ok? E as serras do Mar e do Espinhaço e da Mantiqueira no Brasil, ok? Enquanto os dobramentos modernos, eles já são exemplos mais recentes, né, como a Cordilheira dos Andes, o Everest, o Himalaia e claras rochosas nos Estados Unidos, ok? Observe, portanto, que o planeta ele possui exatamente várias formas, né, relacionadas ao movimento das placas tectônicas. Nós temos escudos e maciços antigos, temos as bacias sedimentares, como vamos falar em um próximo vídeo, temos os dobramentos recentes, conhecidos como dobramentos modernos, e temos a cobertura vulcânica, perfeito? Essa foi a nossa aula de hoje, um forte abraço e fique com Deus.